E tem muito conteúdo, né? Você está falando de vídeo, você está dando exemplos de, né, produção Netflix, por exemplo, mas eu fico sempre com aquela dúvida, tudo é conteúdo? Tudo que está disponível na primeira coisa, né? Tudo que está disponível é conteúdo, mesmo que ele seja uma coisa caseira, entendo que sim, mas não tem tanto valor, de repente, para uma marca. O outro ponto que eu coloco, que eu trago, é como tem tanto conteúdo, é importante que exista uma curadoria também. Acho que isso é muito importante, certo? Porque senão a gente fica consumindo lixo, né? A gente fica ali Exatamente. assistindo videozinhos horríveis, daqui a, né, se você pegar um mês e ficar assistindo Reels, por exemplo, né? Você vai ver que começa a se repetir, as pessoas começam a fazer a mesma coisa. Então, existe uma questão também de bons conteúdos, correto? E aí a minha Claro. pergunta é a seguinte: o quanto as marcas, né, não no caso de um filme de uma Netflix, Uhum. mas em outros conteúdos, quanto as marcas estão sendo responsáveis ou estão influenciando o conteúdo que hoje a gente consome na internet? Uhum. Eu acho que assim, como eu te falei lá, o conteúdo em 2012 começou a ficar um pouco mais profissional. E aí veio uma demanda de conteúdo onde todo mundo faz conteúdo. E quando você tem muita demanda, vira commodity, né? E quando vira commodity, todo mundo pode fazer, vira commodity. E aí veio agora uma era dos influenciadores. Mas esses caras que são influenciadores hoje, que são os grandes, eles podem parecer caseiros, mas esses caras têm uma estrutura dentro de um nome ali, né? E aí o que começou a acontecer? Empresas como a Tastemade, como o Porta, que deram uma barrigada onde todo mundo podia fazer conteúdo, mas aí quando você vai para a marca não quer fazer conteúdo com todo mundo, porque ela tem uma série de coisas que ela precisa se preocupar para fazer o conteúdo. E só quem é profissional consegue fazer, né? Só quem sabe, tem um know-how, consegue fazer. Então as marcas começaram a voltar. Então, assim, as marcas elas gostam de trabalhar com empresas como a Tastemade, como o Porta, que sabem do ambiente, sabem criar para aquilo, mas profissionalmente, com responsabilidade, principalmente, né? Porque eu acho que o que as marcas mais querem é responsabilidade na produção desse conteúdo, e com qualidade, o mínimo de qualidade necessária para que a marca esteja inserida. Então, sim, a marca hoje ela faz, hoje tem um movimento de marcas que elas querem ser os publishers. Então, eu posso, sei lá, te dar um exemplo muito legal, que é difícil colocar a marca dentro de um conteúdo de fato, porque o conteúdo, ele não é sobre a marca, o conteúdo é sobre as pessoas, o conteúdo é sobre uma informação, o conteúdo é sobre alguma coisa. Quando a marca é protagonista, não é um conteúdo, é uma publicidade. É uma publicidade engraçadinha, é uma publicidade criativa, mas de fato não é um conteúdo. O conteúdo é onde eu vou me entreter ou eu vou me informar. São as duas formas de fazer conteúdo, né? Ou você está se entretendo e rindo alguma coisa lá, ou você está se informando sobre alguma coisa. Então, se a marca. Existem muitas marcas ainda que não entenderam isso. Então, às vezes, elas querem fazer um conteúdo, mas elas estão fazendo publicidade. Elas estão A fazendo. marca não é neutra, na verdade, né? Ela não é Ela não neutra, é né? neutra. Então, assim, mas algumas empresas, elas pegaram, entenderam isso. Por exemplo, vou dar um exemplo assim de Bis, que é sei lá, um Instagram que eu tô acompanhando. O Bis, o que ele pegou? Ele pegou, personificou o produto, né, como se fosse uma pessoa, e ela entra nos trends. Então, tudo quanto é trend, ele se personifica como se fosse uma pessoa. Então, ela está intrigando entretenimento. As pessoas estão rindo daquilo. Ela não está falando compre bis, ou não sei. Ela está fazendo as pessoas rir. Só que o conteúdo e o que é bom do conteúdo é, primeiro, que você não interrompe a pessoa. Você não está parando a pessoa para falar, olha aqui a publicidade. Né? Então, e o impacto do conteúdo, aí tem McKinsey, um monte de empresas grandes que falam sobre isso, quando esse relacionamento, e a gente pode levar isso até para o pessoal, sabe? Quando você tem um relacionamento com uma pessoa e você pede um favor ou pede alguma coisa, é mais fácil do que você chegar do nada ou chegar para você e falar assim, então me empresta um dinheiro aí. É o impacto. Então, com a marca é a mesma coisa. Então, se a marca ela mantém um relacionamento diário, fazendo, entregando uma informação, ou entretendo a pessoa, no momento que ela ativa a campanha de publicidade, que de fato precisa e faz parte
do modelo né, do Claro. mundo, né? O mundo é capitalista, Business. precisa de publicidade, Sim. do business, precisa, né, trazer dinheiro, é mais fácil, é mais engajado, a conversão é maior. Então, eu vi um dado ontem no mensagem falando que as marcas hoje ganharam mais seguidores do que os influenciadores no último ano. Por quê? Porque elas estão se profissionalizando nesse sentido e estão entendendo que ela tem que deixar de ser protagonista e entreter ou informar as pessoas, porque aí elas conseguem mais engajamento. O Porta, né? Você que teve anos trabalhando no Porta, eu acho que fez isso muito bem, né? Antes, ele nasce, me corrija se eu estiver errado, mas eu acompanho o Porta desde que surgiu o Porta dos Fundos. Muito bom, né? Nasce sem esse viés de fazer um conteúdo publicitário e depois, né, que isso é inserido. Foi isso? Foi esse o movimento mesmo no Porta? A ideia ou do não? Porta era... A ideia do Porta, assim, é muito mais falando sobre o conteúdo, puxar um pouquinho antes. A ideia do Porta era mudar o humor do Brasil, que, assim, aqueles caras que estavam lá daquela idade, eles não aguentavam mais assistir Zorra Total, porque o Zorra Total, se a gente for analisar de fato, é uma coisa que não sou nem eu que falo, é o Fábio Porchat que fala, assim, cara, o quadro que mais fazia sucesso era um cara falando que o filho do outro era uma bichona. Olha que coisa louca hoje, se você for pensar. Tipo, cara, estava na TV aberta. Hoje é inaceitável. Então, eles estavam inaceitáveis para isso. E aí, eles montaram isso, se juntaram para fazer isso na internet. A história deles, eles contam. Eles tentaram até apresentar para várias empresas, ninguém quis, acharam aquilo muito forte. E aí, eles monetizavam porque o YouTube monetizava. E aí a história é engraçada, porque eles foram fazer, que é o grande case do Spoleto. Ali eles descobriram, ali foi o grande pulo, que é rir da própria marca, sabe? Rir, de mostrar os seus efeitos, de não querer achar que, sabe, aquela cerveja super gelada, que não existe na casa das pessoas. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram aquele case do Spoleto, onde o atendente lá, e o cara do Spoleto também, que era o sócio, um dos sócios, chamou ele para uma conversa para fazer a continuação daquilo. E aqui eles notaram, falaram assim, cara, tá aí uma nova forma de ganhar, que é o verdadeiro brand content, que é uma coisa que eles sempre falam assim, a gente escreve um vídeo para uma marca. Se a gente tirar a marca, ele continua sendo engraçado? Se sim, ele é um conteúdo. Se não, ele não é um conteúdo e a gente precisa reescrever esse roteiro. Porque é sobre isso. É sobre não colocar o rótulo da série. Então, tipo, tem muitas coisas que aconteceram no Porta que a marca aparece que não foi pago. Tem um vídeo, depois quem puder ver, um vídeo chamado BIC. O vídeo chama BIC. E o cara, a BIC não pagou. Porque eu estava falando que BIC some, né? Então a brincadeira é essa. Porque isso acontece, né? As pessoas se reconhecem. Sempre a BIC some. Então lá estava uma brincadeira que era um cara da BIC que roubava e revendia. Então é muito engraçado isso. E era assim, porque isso conecta, porque você se identifica com aquilo. Então a marca, ela tem que entrar, e quando uma marca pagava para entrar, era isso, a gente falou, a gente vai contar uma história onde as pessoas vão se conectar, vão se identificar, senão não é. E aí, teve algumas marcas, eu nem gosto de citar nomes, mas teve algumas marcas que a gente falou, desculpa, a gente não pode trabalhar com vocês, porque vocês não querem trabalhar com a gente, vocês só querem estar aqui, mas vocês não querem... e não querem estar da maneira certa. Só que a gente, lá, né, tem uma preocupação com a audiência que está lá, ela está lá porque ela gostou desse formato. Então, não vou mudar porque você está me pagando. Então, tem esse... Então, isso vindo do digital, isso é uma coisa muito de criador digital. A TasteMade é a mesma coisa. Cara, sim, vamos pegar o azeite e ficar 10 segundos fazendo um take? Não. Alguém faz isso em casa? Ninguém faz isso em casa. Então, a gente também não vai fazer. A gente quer se conectar com as pessoas. As pessoas têm que se sentir ali, como é no dia a dia. As pessoas, hoje em dia, é muito mais sobre isso, muito mais sobre... eu também posso fazer. E uma das preocupações da TasteMade é, por mais plástico e bonito que sejam nossos conteúdos, a pessoa consegue reproduzir em casa. Então, não adianta eu fazer um drink com clara de ovo pasteurizada, porque não existe isso na minha geladeira, né? Então, essa preocupação, acho que, e essa conexão
é importante. Tô rindo porque eu lembrei do Truman Show e ela no café da manhã falando do cereal, família linda, maravilhosa, e ela ali com o cereal. Meio gelado, fazendo... né? Porque isso não conecta, né, cara? Porque o pessoal já viu, já fala, mas... na verdade, aí vira o modelo da propaganda antiga, meio que repaginada, mas seguindo o mesmo A conceito. família Doriana, né, que a gente tudo lindo, inclusive tem lá também, família Doriana, olha lá no Porta, que é uma família brigando, se matando.